Fala, meu povo, Papo Cabeça no Ar, aqui quem fala é Rodrigo Moco e hoje o nosso papo vai ser sobre 3 lições que eu aprendi no trabalho com a juventude. Fica comigo! Então, minha gente, começando esse Papo Cabeça de hoje, eu peço que você desde já se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho das notificações para você acompanhar tudo que acontece por aqui e me ajuda também depois compartilhando esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e esse canal possa crescer. Eu escolhi trazer esse tema hoje por sugestão até de um ex-aluno meu, de um desses jovens com quem eu trabalhei, e ele me sugeriu esse tema e na hora eu achei muito bacana porque muitas pessoas consideram um desafio muito grande trabalhar com a juventude. De fato é. Porque o jovem, ele tem acesso a muita informação e a muitas possibilidades. E isso aparenta ser muito desafiador para o adulto. Porque uma grande diferença do jovem para o adulto é que o jovem tem a concepção de que ele pode ser tudo. E de fato pode, né? É um período muito aberto às possibilidades. Ao mesmo tempo que tem o desafio da decisão pela carreira, pela área que vai seguir, o jovem vê diante de si todas as possibilidades do mundo e pensa: eu posso ser tudo isso. E essa gama de possibilidades, esse leque aberto, permite ao jovem ter acesso a muita coisa e acreditar que domina e conhece muita coisa. O adulto, ele precisa ir afunilando isso. Quanto mais a gente vai crescendo, quanto mais a gente vai amadurecendo, menor vai sendo o nosso leque. A gente vai precisando fazer escolhas. E as escolhas são restritivas, né? Eu tenho várias possibilidades e eu escolho uma dentre essas várias possibilidades. E dessa uma eu me aprofundo dentro de um aspecto dela. E cada vez mais eu vou me tornando detentor de um conhecimento específico em detrimento de conhecer tudo. E isso vai me limitando. Então a tendência é que um adulto tenha a cabeça mais limitada que a do jovem. Isso faz com que na relação adulto-jovem, o jovem se entenda mais conhecedor do que o adulto e o adulto se incomode pelo fato de ser mais experiente, de ter mais vivência e ver no jovem alguém que não o ouve ou que ouve muitas outras pessoas fora, né? Mas tem uma grande descoberta que é o ponto de partida para te falar das 3 lições que eu aprendi trabalhando com a juventude, que eu acho que é central nisso. O jovem tem sede de referência. Por mais que o jovem tenha acesso a muito conteúdo, a muita informação e a muitas possibilidades, o jovem espera ter um mentor. Ele espera ter alguém para quem olhar e dizer: eu quero ser como essa pessoa. Eu quero acompanhar o caminho, o trajeto que essa pessoa fez. Ainda que a minha área seja outra, ainda que os meus objetivos na vida sejam outros, esses passos me inspiram. Essa vida me inspira. Então, quando você entende que o jovem clama por referência, você percebe que a relação pode ser melhor e mais fácil até quando você se dispõe a se aproximar. E na minha vida inteira, eu tive e tenho um trabalho de muita proximidade com jovens. Primeiro porque foi um trabalho com jovens que transformou a minha vida quando eu era adolescente, jovem. E depois, ainda como adolescente, eu me engajei nesse trabalho e me formei como pessoa ali dentro. Então isso moldou a minha percepção de mundo e me fez perceber o quanto esse trabalho com o jovem é importante. E eu quero destacar aqui 3 das principais lições, das muitas que eu aprendi dentro desse trabalho. A primeira delas é que muitas vezes no trabalho com os jovens, você não vai perceber o efeito do que você faz à primeira vista, mas você está ali plantando uma semente que só vai germinar lá na frente. Isso é muito importante a gente saber. Porque às vezes você fala, você propõe, você faz uma atividade e aí na tua cabeça fica aquela sensação de que, caraca, parece que entrou num ouvido e saiu no outro. Parece que ele não assimilou, mas está fazendo barulho, está sendo digerido internamente ali. Eu trabalho num colégio de classe média alta do Rio de Janeiro. E eu faço trabalhos com alunos de Fundamental 2, de ensino médio. E é curioso perceber como as sementes vão germinando ao longo desse tempo. Lembro que um dos trabalhos mais desafiadores para mim, eu venho de outra classe social, né? Eu sou classe média baixa, criado em comunidade na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis. Então, assim, quando eu era moleque, quando eu era criança, na época da escola, uma das coisas que eu mais gostava era de lanche compartilhado. Eu ficava doido, saía assim para fazer qualquer coisa, tinha um piquenique, um lanche compartilhado, eu achava maravilhoso. E numa das vezes que eu fui fazer um trabalho com uma turma de 6º ano, com um grupo de 6º ano nesse colégio, eu propus algo exatamente nessa direção. A gente ia até um determinado lugar, cada um levava o seu lanche, a proposta era essa: você vai levar o lanche para você, e nesse espaço a gente fazia uma partilha dos lanches naquele lugar. Então,
É a ideia de que o que eu tenho é dom para o outro, né? Eu posso partilhar e eu recebo também aquilo que o outro me dá e tal. E, gente, crianças com uma condição financeira maravilhosa. E os moleques não queriam partilhar, cara. Tinha moleque escondendo o lanche na mochila, reclamando, brigando por causa da dinâmica da partilha. Não, porque o meu lanche é meu, eu quero comer sozinho e tudo mais. Eu lembro que eu ficava horrorizado com aquilo e eu fazia um discurso ali da partilha, da importância de se doar, do significado daquela dinâmica. E aquela molecada de 12, 13 anos parecia ignorar completamente o que eu falava. E eu confesso a vocês que eu saía dessas experiências com uma certa frustração no peito, assim, pensando, meu Deus, não deu nada certo, cara. Não deu nada certo. E aí, anos depois, eu lembro de alguns relatos que me marcaram muito, né? Eu lembro de uma aluna que me deu um trabalho tremendo nessa atividade, já adiante no 9º ano, fazendo uma outra atividade também de formação de liderança. Ela escreveu para mim uma cartinha me agradecendo pela contribuição que eu tinha na pessoa que ela estava se tornando. Aquilo me emocionou muito, porque eu lembrava exatamente da dificuldade que ela tinha me dado nessa atividade lá atrás, da sensação que eu tinha de que nada estava ficando, e receber esse feedback dela anos depois me trazia um consolo pro coração, sabe? Tem uma semente ali que está germinando, e isso não tem preço. Lembro também de anos depois fazer uma atividade com um grupo de voluntários já direcionado, né, um grupo menor, mas desse mesmo contexto, dentro de uma comunidade chamada Gramacho, em Caxias, que é uma comunidade, assim, quem conhece, né, lá onde tinha o lixão, o maior lixão da América Latina. Então, assim, é um bairro extremamente desafiador, não só pela questão da pobreza, mas sobretudo pela questão sanitária, higiênica mesmo, né? Assim, é um lugar muito abandonado, muito esquecido. E eu lembro da gente fazendo uma refeição no meio de um lugar que tinha muito lixo, muito bicho. E eu confesso que, até como líder da atividade, eu estava com um certo receio, incômodo de comer ali. E eu via meus alunos da maior naturalidade comendo, conversando, deitando depois no lixo para descansar, porque estavam completamente desprendidos. Tinham entendido a dinâmica do dom de si, da doação. Foi um processo contínuo que é muitas vezes invisível aos olhos humanos. A gente não percebe, mas a semente plantada, ela vai germinando e produz frutos extraordinários de mudança. Então você que trabalha com jovem, você que é mãe, pai, professor, enfim, não se desespere se você não vê o resultado no momento. Muito dificilmente vai acontecer. Às vezes até acontece, mas na maioria das vezes o resultado real ele só vai ser percebido lá na frente, mas a semente está plantada. Não perca de vista a importância de plantar essa semente. Segundo ponto, ao trabalhar com jovem, a gente tem que ter a consciência de que nós precisamos ser sempre abertos a aprender. Porque o jovem está introduzido numa dinâmica de novidades que muitas vezes o adulto não está. Então as expressões são novas, as mudanças do mundo chegam primeiro para eles, a própria utilização das redes sociais, por exemplo, tão importante hoje para o mercado de trabalho como um todo, né? Provavelmente o adolescente vai dominar essas ferramentas muito melhor do que a gente, cara. Vai saber melhor como é que funciona o Instagram, o YouTube, enfim, os aplicativos novos que vão surgindo. Então, entender essa dinâmica e estar aberto a ouvir o que o jovem tem a dizer é fundamental no direcionamento para os temas a serem abordados, para os recursos a serem utilizados, na própria questão de entender até as pautas que a juventude está levantando, para que a gente não fique desconectado desse tempo, né? Os tempos mudam, gente, as prioridades mudam e a gente não pode ser cristalizados. O adulto tem uma tendência a se cristalizar e achar que a sua experiência de vida está indicando tudo para ele que ele tem que fazer, e não é assim. Muitas e muitas coisas a gente vai aprender convivendo com a força da juventude, com a coragem, a criatividade que o jovem tem, a capacidade de inovação que o jovem tem. O jovem ele tem um caráter meio inconsequente até, que é bom. Por quê? Porque o jovem ele se lança, ele não tem muito o cálculo dos riscos, ele quer fazer. E o adulto calcula tanto que às vezes pode perder a oportunidade de dar asas a uma inovação que é transformadora. Então achar esse equilíbrio é muito importante. É óbvio que o que eu vivi até aqui, que o que eu aprendi na minha juventude, que aquilo que eu desenvolvi de amadurecimento, eu não vou descartar. Porém, eu vou saber utilizar isso e saber captar, pegar aquilo que o jovem tem a me trazer, que vai ser importante para mim. Inclusive, na perspectiva do trabalho com jovens, às vezes a gente fica, né? Como abordar, qual o melhor caminho a seguir. O próprio jovem vai te dar o caminho muitas vezes. É entender o que ele espera.
qual é a expectativa dele. Uma premissa que eu tenho para os trabalhos funcionarem bem é sempre pensar na coisa melhor executada possível. Eu penso o seguinte, né? Eu tenho que propor algo que eu gosto, tem que ser bom para mim. Eu não posso propor uma experiência no ramo que eu trabalho, por exemplo, né, de voluntariado, uma experiência social que eu não goste. Eu vou falar assim, pô, chatão, mas eu vou oferecer para os jovens fazerem, né? Não, tem que ser assim uma coisa que, cara, mesmo que eu não fosse acompanhar esse grupo aqui, eu adoraria ir lá. Eu adoraria estar nessa experiência. Então, cara, se é bom para mim, eu já estou aí, pô, muito bem posicionado. Por quê? Porque eu não vou precisar fazer um esforço para convencer as pessoas que aquela experiência é boa. Eu já estou convencido. Então, a minha estratégia de convencimento, digamos assim, vai ser um transbordar daquilo que aquela experiência tem a me oferecer. E isso é fantástico. Lembrando que estratégia é a ponte que eu estabeleço do ponto de partida para onde eu quero chegar. Então é encontrar o melhor caminho para atingir o meu objetivo, né? E o melhor caminho para atingir o meu objetivo com jovens é eu não estar pautado em ideias, mas é estar pautado na experiência. Eu fiz esse caminho e eu posso dizer para você que esse caminho vale a pena. E mais do que isso, eu quero caminhar contigo nesse caminho e aprender com você. Essa é a grande parada. A gente precisa estar aberto a esse processo de retroaprendizagem, digamos assim, né? A gente oferece, mas a gente recebe. A gente oferece e a gente recebe. E nessa construção coletiva entre nós e a juventude, a gente vai fazendo um trabalho que é transformador. E por falar em transformação, a terceira, última e a grande, a maior das lições que o trabalho com a juventude me traz é que é possível mudar o mundo. Isso é fantástico. A gente não tem noção. Escuta o que eu estou te falando aqui agora. A gente não tem noção de até onde chega o bem que a gente faz. Eu acho muito importante a gente destacar esse ponto. Porque às vezes você faz uma coisa por um jovem. Um jovem. Só que tem um provérbio judaico que já diz isso. Quem muda uma pessoa, quem transforma uma pessoa, transforma o mundo. Porque aquele jovem que foi profundamente tocado pela experiência que você promoveu, seja qual for a tua área de trabalho, seja qual for o teu meio de atuação, seja se você é pai também, enfim, mãe, né? Aquele jovem profundamente tocado por aquilo que você deixou como legado na história dele, ele vai tocar outros jovens. E esse toque nos outros jovens vai ganhando uma dimensão, uma proporção que a gente não consegue imaginar. É fantástico pensar isso. Eu trabalho com juventude na diocese onde eu participo, né, pastoralmente, que é a Diocese de Petrópolis, e eu já vivenciei a experiência de trabalhando nos encontros de jovens que transformaram a minha vida, de alguns desses que foram os precursores desses encontros, os fundadores, os primeiros coordenadores, chegarem para mim, confiando em mim, para trabalhar com os filhos deles, por exemplo. Olha só a dinâmica do legado. O cara puxou esse trabalho lá atrás. Graças à iniciativa desse cara, minha vida foi transformada por esse trabalho. E aí, pelo fato do cara ter iniciado esse trabalho, e esse trabalho ter transformado a minha vida, ele confia um processo importante na vida do filho dele a mim. Olha como é que o trabalho volta. Olha como é que a proporção é gigantesca. Eu peguei um recorte pequeno para falar disso, né? Mas a gente pode pensar em qualquer outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar nesse colégio que eu citei para vocês, por exemplo, eu pensava muito nisso. Eu sempre tive no meu coração um desejo muito grande de contribuir socialmente, assim, de fazer diferença nas injustiças sociais, etc. Então, trabalhar no colégio de classe média alta foi um desafio num primeiro momento de pensar assim, cara, eu não estou lidando com um público que eu quero transformar. Não é esse público. E aí depois eu pensei assim, por que não? Nada na nossa vida acontece por acaso, né? Por que eu estou aqui? E aí eu comecei a entender que através das pessoas que eu toco diariamente no trabalho que eu faço, eu vou chegar a muitas outras pessoas. Porque dali vão sair médicos, advogados, engenheiros, políticos, economistas, enfim, várias grandes carreiras que vão ter impacto social, e esse impacto social dessas carreiras pode e deve ser profundamente marcada pela visão de ser humano e de liderança que eu estou comunicando. Então é possível sim chegar a muitas pessoas através dessa diferença. É uma dinâmica quase que de corrente do bem, aquele filme antigo, né, que é muito bacana, mas é essa ideia, eu faço a uma pessoa e essa pessoa faz a outra, e essa outra faz a outra, e assim a gente vai criando um grande ciclo de boas ações, de transformação social. Então é entender que eu não consigo sozinho, mas o desdobramento do que eu faço não tem limites.
O amor, à medida que ele é dividido, ele é multiplicado. Quando eu ofereço a alguém, esse alguém não toma uma parte do que eu tenho, ele multiplica o que eu estou dando. E essa dinâmica de entrega pelos demais, ela me faz perceber, acima de tudo, que o ser humano vale a pena. Vale a pena acreditar. Isso sem falar nos casos específicos de mudanças que eu vi de jovens, gente. Pessoas com o coração completamente fechado, marcado por traumas, por vivências difíceis, que a partir de uma experiência que encontraram de amor, de alguém que acreditou neles, se abriram completamente à mudança. Isso é fantástico, é extraordinário. Eu me recordo uma vez, só para finalizar, vou contar essa história para vocês, que ela tem um cunho engraçado e ao mesmo tempo tem uma profundidade aí nisso, né? Trabalhando num encontro da igreja católica, eu fui para um retiro de carnaval uma vez, e aí nesse retiro, duas pessoas foram pessoas inusitadas, que a gente não esperava que fosse, não era o público-alvo que a gente estava visando atingir nesse retiro. Um era um morador de rua, nós tínhamos uma pessoa na equipe desse encontro que tinha um carisma muito legal para trabalhar com pessoas em situação de rua, então ela estava indo para esse encontro e esse rapaz a abordou na rua e pediu ajuda. Ela falou assim, olha, eu estou indo para o encontro agora de carnaval, vamos comigo. Levou o cara com ela, o cara só com a roupa do corpo acompanhou a menina até o retiro, loucura assim. E o outro era um traficante que estava jurado de morte no carnaval. Ele soube por alguma razão do retiro e ele foi para o retiro para literalmente se retirar do carnaval de rua, se refugiar lá e não correr o risco de ser morto. E aí, curiosamente, eu tive bastante contato com os dois nesse encontro, né? E foi muito bacana, né? As trocas, as experiências que a gente vivenciou lá, foi tudo muito rico, muito profundo. E aí, assim, semanas, talvez meses depois, estava indo para a faculdade um dia, estava no meio da faculdade nessa época, e eu passei por um lugar aqui na cidade, em Petrópolis, né? Que tinha uma movimentação muito grande de jovem. E eu não fazia nem ideia disso, mas ali era o ponto de venda desse traficante, que ele estava querendo deixar o tráfico, mas ele era muito preso a muitas relações ainda, era um processo complicado, enfim, ele estava lá. E na hora que eu passei por esse lugar, os dois me abordaram, me viram de longe, me chamaram, ei, vem cá. Os dois, esse morador de rua, que tinha deixado de ser morador de rua, a gente tinha conseguido casa, trabalho para ele, etc. E esse rapaz, esse traficante, os dois me abordaram e falaram assim, cara, você faz uma oração pela gente? Eu falei, pô, claro que eu faço, tranquilo. Acho que era, pô, beleza. Mas assim, eu pensei que eles estavam pedindo para fazer uma oração depois, né? Ir para casa e orar por eles e tal. Cara, os caras ajoelharam ali no meio da rua, no meio daquela galera toda que estava ali no centro da cidade, estenderam a mãozinha humildemente para que eu rezasse por eles. E aí eu fiz uma oração ali pelos dois, né? Foi um momento de bonito, cara, de muita simplicidade, muita fé, muita abertura, que ajuda a marcar, a entender o que significa essa relação de transformação. Quando a gente se abre a uma relação de amor, de entrega pelo outro, de acreditar no outro, isso desperta no outro o valor que ele tem, que talvez estivesse oculto aos seus próprios olhos. E a dinâmica do trabalho com a juventude nos ajuda a fazer isso. A mostrar para o jovem o valor e a condição que ele tem e a possibilidade que ele tem de realizar sonhos e de transformar o mundo. A mudança do mundo está na mão da juventude. E não só da juventude em termos de idade, mas daquele que escolhe continuar jovem. E escolher continuar jovem é escolher continuar ativo e aberto às mudanças, às inovações, à novidade, à ousadia e à coragem. Assim eu concluo esse vídeo agradecendo a você que me acompanhou até o final. Muito obrigado por estar presente aqui comigo nesse canal. Deixa o seu like, se inscreve, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você já aprendeu lidando com jovens, né? Ou você que é jovem, o que você já aprendeu com os mais velhos, né? Isso é bacana também a gente saber, ter o feedback do jovem e aprender com o jovem aqui. E compartilhe esse vídeo para geral, para o nosso canal crescer, pelo amor de Deus, me ajude, tá bom? Obrigado, fiquem com Deus.